Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar início a mais uma matéria, a mais um assunto de Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês que está aqui, que está assistindo a esse vídeo, que está lendo as apostilas, fazendo as atividades dentro do prazo e que estão levando a sério os estudos durante esse período. Tá bom? Fácil não é para ninguém, mas eu tenho certeza que você que está hoje plantando uma sementinha, daqui uns dias já vai ver o brotinho disso, vão ver as flores e vão colher os frutos de todo esse esforço e comprometimento, tá bom? Daqui 4 anos e meio, vocês estarão na colação de grau de vocês estarão curtindo pra caramba a festa de formatura de vocês vão subir lá no palco da festa, vão olhar para trás e pensar, poxa, valeu a pena todo o meu esforço. E quem sabe alguns também já estarão até com a AB na mão, depende somente do esforço de cada um de vocês, tá bom? Fácil não está, mas eu acredito que com um pouquinho de comprometimento e de esforço a gente consegue vencer esse período, tá bom? Parabéns mais uma vez e estamos juntos, tá bom? Vamos hoje, então, pessoal, entrar no estudo da Constituição de 1934. Nós estudamos na aula anterior as Constituições de 1824, também chamada de Constituição do Império ou Imperial, e estudamos também a Constituição de 1891, que constitucionalizou a República, o presidencialismo, a separação dos poderes e tudo mais do que a gente já viu na aula anterior. Tudo bem? Hoje, então, nós vamos ver a Constituição de 1934, que se deu no período da Segunda República, ou da Nova República. Vou aqui, então, compartilhar com vocês a minha tela. Se eu fizer algum erro aqui, vocês me perdoem. Eu ainda não estou familiarizada com essa quantidade de opções aqui do Zoom, mas vamos lá. Compartilhar a tela. Cadê o meu slide bonitinho? Aqui, vamos lá. F5. F5. Cadê? Não foi F5, então vamos aqui. Voltando um pouquinho. Isso. Pessoal, vamos lá. Em 1930, teve o rompimento da República do Café com Leite. Que engraçado, né? A minha visão agora está para cá, antes ela estava centralizada. Mas tudo bem, vamos lá. Em 1930, teve o rompimento da República do Café com Leite, também chamada de Política do Café com Leite. A gente já viu isso dentro de sala de aula e até em algumas apostilas nossas, mas nunca é demais relembrar o que foi isso. A República do Café com Leite foi um combinado, um acordão político feito entre as políticas de Minas Gerais e São Paulo. E o que aconteceu? São Paulo combinou com Minas que quando saísse o candidato a presidente de qualquer um desses estados, o outro estado iria apoiar, porque eram os estados mais importantes na época para o Brasil. Então, quando saía o candidato paulista, os mineiros davam apoio. E quando saía um candidato mineiro, os paulistas davam apoio, sendo que isso era repetido eleição sim, eleição sim, eleição sim. Ou seja, isso durou por várias décadas, aproximadamente 30 anos. Só que chegou um dado momento, esse acordo deu ruim. E por que deu ruim, professora? Porque os paulistas deram uma rasteira nos mineiros. E por que é que a gente fala café com leite? Porque Minas é conhecido por ser um forte produtor de leite nessa época e São Paulo eram fortes na questão do café. Então, por isso ficou café com leite, certo? Então, eles faziam um ping-pong, alternando o poder na presidência da República. Só que, como eu disse, São Paulo deu uma pequena rasteira em Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo, que já estava no poder com Washington Luiz, deveria, então, de acordo com o combinado, apoiar um candidato mineiro nas próximas eleições. Mas o que aconteceu? São Paulo não fez isso. São Paulo apoiou um candidato paulista chamado Júlio Prestes. E o que Minas fez? Minas pensou, opa, estamos então encerrados o nosso acordo a partir daqui. E o que eu vou fazer? Minas se juntou com Rio Grande do Sul e com a Paraíba e apoiou um candidato gaúcho do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas. E esses três formaram uma aliança para poder apoiar Getúlio contra Júlio Prestes, candidato paulista. Mas quem venceu as eleições, para surpresa de todos, Júlio Prestes, o paulista Júlio Prestes. E Getúlio aceitou isso?
Getúlio não aceitou. Então, o que ele fez? Apoiado pelos militares e por uma parcela da sociedade, Getúlio tomou o poder. Júlio Prestes não chegou nem a assumir essa presidência, porque assim que as eleições aconteceram, Getúlio já tomou essa iniciativa de tomada de poder e tirou Washington Luiz, que era o presidente até então, tendo Júlio Prestes pedido asilo à Inglaterra, onde ele ficou por 4 anos aproximadamente. Certo? Então, em 1930, houve esse rompimento da República do Café com Leite e houve também a instalação do governo provisório de Getúlio Vargas, porque Getúlio falava que era algo provisório, que era algo transitório, somente para poder estabelecer sistemas melhores de política no país, melhores direitos, e na realidade era só balela política, porque ele tinha esse fascínio pelo poder. Mas esta foi a justificativa, inclusive apoiada pela sociedade, por parcela da sociedade, e pelos militares, certo? Vamos fazer aqui um desenhozinho bem bonitinho. 1930, então, rompimento dessa política, certo? Em que foi instituído aí o governo provisório de Getúlio Vargas. E aqui a gente tem um desenhozinho bonitinho, olha só, uma gangorrazinha, político paulista e político mineiro, fazendo exatamente esse ping-pong, né? Essa gangorra em que um vai alternando o poder com o outro. Certo? Vamos continuar então. Deixa eu apagar isso daqui, para que isso aqui suma da próxima tela. Vamos lá. E Getúlio Vargas, diante de todas essas promessas de que iria mudar o país, que inclusive ele iria convocar uma nova constituinte, uma nova constituição, porque era algo bem democrático, legal, bonitinho. Mas o que aconteceu? Ele começou a instituir normativas, normas, decretos antidemocráticos. Por exemplo, ele estabeleceu que ele tinha poder de interferência em todos os poderes. Ele também estabeleceu o fechamento do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, as câmaras municipais. Ele fechou tudo e ele centralizou tudo nele. Era praticamente um absolutismo. Lógico que sem aquelas nuances extremamente autoritárias, de imperialismo, de reinado, mas de certa forma foi um tanto quanto absolutista durante esse período. Mas o que aconteceu? Lá em 1932, cadê aqui minha canetinha? Agora eu quero um rosa, porque eu gosto de rosa. Em 1932, houve a Revolução Constitucionalista. Foi uma revolução motivada e impulsionada, encabeçada pelos paulistas, porque eles, além de não aceitarem aquela tomada de poder que não foi nada legal, o que Getúlio fez, tirando ali Júlio Prestes, que teria sido eleito, e também com medo do que Getúlio andava fazendo, e porque eles já percebiam que Getúlio não era aquele cara tão camarada que ele aparentava ser, eles lideraram essa revolução constitucionalista, no sentido de que obrigasse Getúlio a criar a Constituição, porque ele prometeu que quando ele tomasse o poder, quando ele tomou o poder, ele prometeu que ele iria criar, estabelecer uma nova Constituinte. Então teve essa revolução que deu super certo, e em 1934 foi promulgada a nova Constituição. Até aqui nós ainda éramos, olha só, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Que coisa cafona, né, gente? Mas foi a nossa história, tudo bem. A época, creio que era com as melhores das intenções. Olha só, foi então constituída a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, Constituição da Segunda República de 1934. Vamos então dar uma apagadinha aqui e vamos continuar. Olha só. Então, como que aconteceu? Teve a instituição de uma Assembleia Constituinte, teve a participação, então, popular por meio de representantes, para que fosse, então, criada, instituída essa Constituição, por isso nós chamamos de uma Constituição promulgada e não outorgada, porque nós já estudamos na aula anterior que quando eu digo que a Constituição foi outorgada, é porque não houve participação popular social. Aqui, nesse caso, foi uma Constituição promulgada. As eleições para presidente, a primeira eleição, ela foi de forma indireta, onde os parlamentares escolheram o presidente da República e foi reeleito Getúlio Vargas, certo? Então, ele foi o primeiro presidente da República, ainda que por meio de eleições indiretas, após a instituição dessa Constituição de 1934.
34. Vamos ver aqui, então, vamos ver quais foram as principais características dessa Constituição de 1934. Ela foi promulgada, como a gente já viu, teve a manutenção da República. Vamos aqui pegar uma canetinha bonitinha, volta, slide, caneta. Achei a caneta, agora eu quero o vermelho. Cadê o vermelho? Aê! Ela foi promulgada, teve a manutenção da república, ou seja, não nos tornamos uma monarquia, nós continuamos sendo uma república. Lembram-se as duas características principais da república? Temporariedade e eletividade. Então, nós mantivemos isso, nós mantivemos a questão de sermos uma federação e não um Estado unitário, tá bom? Permaneceu na Constituição a tripartição dos poderes, ou seja, legislativo, executivo, judiciário, inspirado lá em Montesquieu. Nós mantivemos também o presidencialismo e nós mantivemos o regime representativo, que são políticos, pessoas, cidadãos, indivíduos da sociedade representando toda a população, todo o povo, toda a sociedade, ok? Foi mantida a inexistência de religião oficial, como já tinha sido estabelecido lá na Constituição de 1891, e passou-se, olha só que interessante, passou-se a admitir o casamento religioso com efeitos civis. Então, poderia acontecer como nós temos hoje, o casamento religioso, e isso teria efeito na esfera civil, ok? Dando aqui continuidade, vamos avançar, eu vou ter que apagar esses riscos, né? Eu sempre esqueço de apagar antes, mas vamos lá. Paciência, tranquilidade, que a gente chega lá. Vamos lá. Isso. Vamos pegar aqui a canetinha bonitinha. Eu consigo subir isso aqui, gente, para que isso aqui... Aí, agora sim. Vamos lá. Aqui, isso. Foi mantido também o bicameralismo, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. No entanto, aqui teve uma diferença. Por quê? Porque no regime anterior, na Constituinte anterior, tanto a Câmara como o Senado, eles tinham igual peso, eles tinham igual importância. No entanto, a partir daqui, olha o que a gente teve, um bicameralismo desigual, também chamado de unicameralismo imperfeito. Por quê? Porque aqui o Senado Federal, ele era meramente colaborativo, ele só colaborava em algumas questões atinentes aos estados federativos com a Câmara dos Deputados. Então, aqui a Câmara, ela tinha muito mais importância do que o Senado, por isso esse bicameralismo desigual, porque a importância era desigual, a influência era desigual, o Senado estava abaixo da Câmara e era somente colaborativo, tá bom? Também aqui nós passamos a ter uma preocupação com direitos sociais, porque Getúlio Vargas ele teve um viés trabalhista. Ele foi voltado para questões trabalhistas. Então, questões trabalhistas também são conhecidas como direitos sociais, ok? Aqui, ó, dentro do texto constitucional, dentro da Constituição, Getúlio Vargas incluiu a Justiça do Trabalho. Embora aqui essa Justiça do Trabalho ainda não estivesse inserida dentro do Poder Judiciário, pois isso só aconteceu lá em 1946, com a Constituição Democrática, que nós também vamos estudar mais para frente. Aqui, a Justiça do Trabalho, ela era inserida dentro do Poder Executivo, tá? E aqui ela tinha cunho administrativo. No entanto, foi inserido no texto constitucional pela primeira vez com Getúlio Vargas na Constituição de 1934. Vamos apagar aqui agora para a gente poder passar adiante. Que legal, ele apaga todos os risquinhos de uma vez. Estou gostando disso aqui. Vamos lá, vamos seguir. Ó, nós também tivemos, como eu disse, nós tivemos influência no direito do trabalho. Então, nós tivemos, olha só, a regulamentação da jornada de trabalho, tá? Nós tivemos também a regulamentação do trabalho da mulher e dos menores, sendo estabelecido o direito de férias, porque até aqui nós não tínhamos esses direitos trabalhistas constitucionalizados. Embora nós tivéssemos embriões de direitos trabalhistas, mas nós não tínhamos isso de forma bem jurídica, bem legal e principalmente constitucional, certo? Getúlio Vargas foi importante nesse aspecto trabalhista, ainda que ele tivesse os vieses dele ali meio estranhos, mas ele foi responsável pelo fortalecimento do direito do trabalho, da justiça do trabalho, principalmente a nível constitucional.
nós tivemos também algo muito importante, tá bom? Getúlio Vargas, pessoal, ele vai ter diversas críticas com relação aos governos dele, tá? Muitas, inúmeras, ele teve muitos erros, mas ele também teve muitos acertos, ele foi importante em muitas situações, na conquista de diversos direitos, na constitucionalização de diversos direitos, tá bom? E um deles, além dessa questão trabalhista, foi inserir no texto constitucional, adequando aí o Código Eleitoral de 1932, onde o voto passou então a ser secreto e universal. Aqui em 32 já tinha sido estabelecido isso, tá bom? O fato de ser secreto e universal. Mas na Constituição ainda não era assim. Tanto é que as mulheres elas não tinham direito ao voto, nem na Constituição de 1824 e nem na de 1891. Vocês se lembram que eu disse que na de 1824 o voto ele era censitário. Por que é que ele era censitário? Porque nem todas as pessoas poderiam votar, certo? Então, na de 1824, nós não tínhamos esse acesso feminino, e na de 1891 nós também não tivemos. Somente em 1932, com o novo Código Eleitoral, foi autorizado o voto das mulheres. Mas percebam, 1932, nós não estamos tão distantes assim, o que mostra que nós caminhamos muito, mas ainda temos muito a se caminhar, porque até pouco tempo atrás, mulheres não votavam, mas graças a Deus que agora a gente volta, não é não? Vamos lá, vamos continuar. E a Constituição de 1937, ela, diferentemente da Constituição de 1824, que foi a que mais durou no tempo, essa daqui de 1934 foi a que menos durou. Ela durou somente, olha só, 3 aninhos. Nada além disso, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas por que ela durou tão pouco. Mas já fica aí, a título de característica, que ela foi a que menos durou. E qual foi a que mais durou? A de 1900 e... Não! Quem me acompanhou aí errou. Foi a de 1824, a Constituição Imperial, a Constituição do Império. Ok, pessoal, eu creio que isso daqui seja o que eu detalhei para hoje, mas vamos apagar, caso tenha algo. Vamos já avançar, né? Se tiver mais alguma coisa, a gente volta e apaga. Não, depois já é de 37. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Fiz um videozinho rápido para não ficar cansativo, não ficar maçante. E vocês não parem de me assistir na metade do vídeo, tá bom? Gente, se tiver dúvida, me procura, tá bom? Eu estou disponível aí das 19 às 22h40, exclusivamente para tirar dúvidas de vocês. Estou aqui somente por conta de vocês, para ouvir vocês, tirar dúvida, debater e tudo mais, tá bom? E tem uma apostilinha bem bonitinha, arrumadinha, mais detalhada no Classroom, e acompanhada da apostila, eu tenho também a atividade, tá bom? Fiz bem tranquila, tá? Nada para poder atrapalhar a rotina didática de vocês. E é isso, certo? Estou à disposição. Qualquer dúvida, me procurem. Beijo grande, até a próxima.